E aí galera do Aplicar, tudo legal com vocês? Gerson aqui e hoje trazendo mais uma videoaula, a nossa sexta videoaula. Espero que vocês estejam gostando do curso, pessoal. Continue deixando comentários aqui nos vídeos, perguntas, sugestões. Não se esqueça de inscrever se ainda não é inscrito no canal, também de deixar aquele like para não esquecer lá pelo final. E hoje, pessoal, a aula é muito legal. Hoje nós vamos trabalhar com LED multicor, aqueles LEDs que você consegue ter 3 cores básicas nele e com essas 3 cores básicas de luz criar várias cores e efeitos luminosos incríveis. Então, no vídeo de hoje nós vamos aprender a trabalhar com esse LED, vamos aprender algumas coisinhas legais, usar conhecimentos e bagagem de outro vídeo, de outras aulas, e acredito que vocês vão se divertir, vão adorar trabalhar com esses LEDs, chamados LEDs RGB. Então fica conosco aqui acompanhando nossa aula de hoje e roda a vinheta! Aí pessoal, então na nossa sexta aula de hoje, nós finalmente vamos trabalhar com o LED RGB. Vamos tentar entender o que são esses LEDs especiais, coloridos, como funcionam e fazer as ligações. Não tem informação nenhuma na caixa sobre o modelo, sobre o datasheet desse LED. Mas aqui no card mostra direitinho como fazer a montagem para não errar os pinos e as pinagens. Nós já vamos falar um pouco sobre isso. Pessoal, o LED RGB, ele nada mais é do que 3 LEDs num único corpo. E por causa disso, eles compartilham um dos pinos em comum e os outros 3 pinos são independentes. Cada pino é de um LED, uma cor, e o outro pino ele é o comum a todos. Existem 2 modelos desses LEDs, pessoal. Um em que a perna comum aos 3 é o anodo, ou seja, seria ligado então no positivo, a comum, e todas as demais em algum pino negativo ou no GND. E é o outro modelo onde a perna comum é o catodo. Nesse caso, essa perna é ligada ao GND e as outras 3 elas são então no nível alto ou 5 volts. Tá? Legal? Dito isso, pessoal, tem a questão assim, ó, a questão das cores. Talvez vocês tenham ouvido já falar na escola das cores de pigmento. Talvez já tenham brincado com isso. Então, alguns recordem, outros não sei. Lá na escola tem a questão dos pigmentos, que é quando você mistura tintas, né, e consegue cores diferentes. E foi descoberto que a cor dos pigmentos, por exemplo, ela consiste de 3 cores básicas que não se consegue com nenhum tipo de mistura. Então elas são as cores primárias. Na questão da luz, tá, primeiro a gente estava falando sobre tinta, mas na questão da luz também tem 3 cores primárias. E são diferentes, elas mudam, tá? Então é importante não confundir isso. Eu vou deixar aqui na descrição, pessoal, um link explicando sobre isso. A diferença entre cores de pigmento, que são tintas, e as cores da luz, que nós vamos trabalhar hoje com as cores básicas primárias da luz. E com essas 3 cores, que são o vermelho, o verde e o azul, ou seja, RGB, de Red, Green and Blue. Então essas 3 cores, conforme combinadas a quantidade delas, me dá uma infinidade de cores que eu possa trabalhar. Eu não preciso ficar só com as 3 cores base. Isso inclusive pode ser trabalho e projeto para o futuro, onde você consegue misturar cores distintas e fazer qualquer cor nesse LED aqui. Pessoal, dito isso, vocês já devem ter percebido que são 3 LEDs, embora seja um corpo só, e por causa disso, assim como no semáforo, para cada LED vamos precisar de um resistor de proteção de corrente. E cada LED vai ter que ser ligado, se nós quisermos ligar eles independentemente, cada LED vai ter que ser ligado em uma das portas para eles serem ligados separadamente. No caso desse nosso LED aqui, pessoal, ele é anodo comum. Então o que vai mudar aqui é o que vai ser ligado na alimentação do Arduino, não vai ser no GND, mas sim na porta de 5 volts. Nós vamos mostrar a montagem agora. E o restante então vai ser ligado nas portas 5, 6 e 7. Aqui nós vamos alimentar a barra de baixo e dela vamos puxar um jump. E a identificação aqui ela é bem interessante, ó. Ele tem um chanfro, como os outros LEDs também tem. E a partir desse chanfro, não sei se vai conseguir pegar aí na câmera direitinho,
nós podemos ver que ele tem uma perninha mais curta e as outras depois uma bem comprida que vai diminuindo em direção aqui à minha direita. Esse lado esquerdo é o lado do chanfro. Só que esse aqui não é a perna comum é a segunda depois dela. Ou seja, essa perna mais comprida é o meu anodo. E as outras pernas então elas são das respectivas cores. A perna bem da esquerda é o meu verde, ou o green, o G. A perna depois bem da minha direita é o azul, ou o blue. E logo ao lado dela, vindo da direita para a esquerda, eu tenho então a cor vermelha. Então a gente vai fazer a montagem agora aqui. Para manter a coerência, é óbvio que cada perninha dessas vai ter que ser ligada numa dessas colunas. Então eu vou ter que abrir um pouco elas aqui, para que elas sejam ligadas independentemente nas colunas. E a partir daqui nós vamos fazer as ligações. Vamos fazer exatamente como está aqui, que daí fica bem fácil de vocês compreenderem. Então, pessoal, a única parte que tem que ter bastante cuidado é para não fazer ligações erradas aqui, porque se não funcionar alguma coisa, vocês vão ter que testar e descobrir como fazer isso. Aqui vocês podem ver que a perna, que é o catodo, ela está ligada, ou anodo, desculpa. Eu fiz um jump aqui para ligar na parte que seria alimentação positiva. E aqui eu coloquei um fio, no caso aqui o vermelhinho, para ligar lá nos 5 volts da parte de alimentação do Arduino. Aqui eu coloquei um fiozinho verde no resistor que vai então no pino green, ou G, para ficar mais fácil de visualizar. Eu coloquei um violeta no que seria o pino então vermelho, no resistor que vai ao pino vermelho, passa pelo resistor, né? Não ligar direto nas portas, tá? Isso pode queimar tanto o Arduino como o LED. E aqui, mais no extremo, que é a última perninha do lado direito aqui, eu coloquei então um fiozinho azul que vai na respectiva porta lá do Arduino. Então agora, fazendo as devidas ligações, o nosso pino verde vai na porta 7, o pino vermelho vai na porta 6 e o pino azul vai na porta 5. E a minha alimentação 5 volts é bem aqui do ladinho do GND, está escrito 5V ali. Tá? Nós vamos entender um pouquinho como é que vai funcionar essa lógica agora quando a gente for comentar a respeito do código. Mas o que nós vamos fazer aqui basicamente agora, nós vamos compilar o código e ver o nosso LED funcionando. Eu não sei se a câmera vai captar muito bem a variação de cor, mas é provável que sim, tá bom? Fazendo então a compilação. Funcionando. Verde, azul, desliga. Vermelho, verde, azul, desliga. Agora, quando nós examinarmos o código, pessoal, vai ficar bem mais fácil de compreender o funcionamento. Não sei se vocês conseguem ver bem aí as cores. Isso aqui é vermelho, verde e azul. Bora então trocar de tela. Bem, pessoal, vocês podem notar aqui na tela que não tem nada de novo no código. Tá? O que mudou aqui? Nós vamos ter então que declarar 3 LEDs. Nós vamos usar 3 portas. Chamamos essas portas de LED R, LED G e LED B, referente às cores, óbvio, para ficar mais fácil saber o que é. E aqui essas variáveis, nós declaramos elas como variáveis inteiro e atribuímos o número 7, ou seja, respectivamente, nós vamos ter aqui ligados os LEDs nas portas 7, 6 e 5. Na realidade, como vocês viram ali na parte prática, é um LED só que ele tem 4 perninhas, né? Uma é a comum a todos e as outras 3 perninhas, cada uma vai numa porta. Outra coisa, nós vamos trabalhar novamente com funções. Criamos funções fora do loop. E aqui já no void setup nós chamamos uma delas. Na hora que ligar o Arduino é para apagar todos os LEDs. Essas funções estão aqui embaixo. Vocês podem notar que elas não passam parâmetros recursivos. Pode ver que ela não retorna nada e nem recebe nada. Porque os parênteses estão fechados e não tem nenhum conteúdo dentro deles. E é sobre essas funções aqui que nós vamos conversar e entender uma coisa. E aqui está a lição, né, o aprendizado de código, que é propósito dessa aula. Que é o seguinte. Até agora, quando estávamos lidando com LEDs, o que nós fazíamos? Nós colocávamos lá o catodo, que é o negativo, lá no GND, e o anodo, que é o positivo, lá na porta que nós queríamos dar o comando para o LED ligar. Mas como vocês viram na parte prática, esse modelo de LED RGB que nós temos, ele é anodo comum. Ou seja, o comum dele é o positivo. Então nós vamos pegar esse positivo e colocar lá nos 5 volts ao invés do GND.
E nós vamos colocar então as portas RGB, ou 5, 6 e 7, nós vamos colocar elas os catodos, ou seja, o negativo. Isso é uma lógica invertida, que significa o seguinte, pensa comigo. Se eu tiver os 5 volts lá da minha porta de alimentação e a minha porta estiver em write, eu tenho 5 volts também. 5 volts e 5 volts não tem diferença de potencial, pessoal. Não é tipo 5 menos 5 é zero. Para ter diferença de potencial, eu tenho que ter, por exemplo, o zero aqui. Aí 5 menos zero é 5. Inverte a lógica, entenderam? Isso é uma coisa que às vezes é bastante usada como artifício de programação. E nesse caso aqui, essa lição foi feita exatamente para mostrar isso para vocês. No caso aqui, essa função ela chama acende LED vermelho. Quando ela é chamada, ela põe em nível baixo o catodo, responsável pela cor vermelha, em nível baixo, e põe em alto os catodos responsáveis pelas portas green e blue, ou seja, verde e azul. Quando essas aqui estão no mesmo nível da minha fonte de alimentação, a diferença de potencial é zero e significa que o LED não vai acender. Então, por isso, a lógica é invertida. Agora eu dou um comando de levar para zero a porta, com isso eu causo um desequilíbrio, e esse desequilíbrio é a diferença de potencial, e com isso eu ligo o LED. E as outras 3 funções acende LED, tanto a verde como a azul, fazem a mesma coisa, só que cada uma no seu catodo respectivo. É isso aí, então, que a grande sacada da nossa lição de hoje, a questão da lógica invertida, tá? Porque esse LED nos obrigou a usar lógica invertida. Isso pode aparecer no dia a dia de vocês depois. E o apaga-LED é o mais simples de todos, né? Nós colocamos todos os catodos em nível alto, tendo uma diferença de potencial, então, de 0 volts em todas elas, e o LED fica todo apagado. E é essa função que, quando eu ligo o Arduino, eu chamo ela aqui. Ela vai só ser chamada depois para fazer o desligamento final no loop, para ele ficar acendendo as 3 cores e no final apagar todas. É o jeito mais simples que tem de explicar essa troca de lógica. Aqui não tem mais nada que comentar, você já sabe o que é uma função. Nesse caso aqui não retorna nada. Você já sabe declarações de variáveis. Aqui as funções estão sendo chamadas tanto no loop quanto no setup. As funções são criadas abaixo do loop, fora dele, né? Claro, respeitando aqui. Tudo normal. LEDs, as portas declaradas como saída, tudo no seu devido lugar. Então espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, só nos perguntar. Agora vamos passar para a finalização aqui da nossa lição. Então, pessoal, eu desliguei aqui a luz para vocês terem uma noção de como fica bacana e bonito. E olha que esse LED ele é difuso, né? Ele não é nem um LED de alto brilho. Então dá um efeito muito legal mesmo para decoração de ambientes. E isso que nós estamos fazendo a coisa mais simples do mundo, que é fazer ele acender em cores distintas. Agora você pensa, você não tem ideia talvez da quantidade de coisas legais que dá para fazer, códigos que dá para inventar, para brincar. Vocês estão ainda recebendo muitas ferramentas de lógica, de entendimento teórico e também prático, para que vocês possam ser bem criativos. Eu espero que isso aconteça. Então só por essas luzinhas piscando aqui, cara, o vídeo já merece o like, né? Em 3 cores distintas.